Amós, o profeta da justiça. Há muitos séculos, no pequeno vilarejo de Tecoa, ao sul do reino de Judá, vivia um homem simples chamado Amós. Ele era um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, árvores cujos frutos eram modestos, assim como sua vida. Amós não era de linhagem nobre, não estudava nas escolas dos profetas, nem vinha de uma família sacerdotal. No entanto, Deus o escolheu para uma missão que mudaria a história. Amós vivia em um tempo de grande prosperidade no reino de Israel, o reino do norte. Sob o reinado de Jeroboão II, o país prosperava economicamente, mas às custas dos pobres. A riqueza era concentrada nas mãos de poucos, enquanto os fracos eram oprimidos e a justiça era manipulada pelos poderosos. O povo de Israel frequentava os templos, fazia sacrifícios e celebrava festivais religiosos, mas havia uma desconexão profunda entre sua vida religiosa e suas práticas diárias. Foi neste contexto que Deus chamou Amós para ser sua voz. Um dia, enquanto cuidava de seu rebanho nos campos de Tecoa, Amós recebeu um chamado claro de Deus. O Senhor lhe disse: "Vai e profetiza ao meu povo Israel." Embora ele fosse apenas um simples pastor, Amós não hesitou. Ele sabia que a mensagem de Deus precisava ser ouvida, mesmo que fosse difícil. Amós viajou ao reino de Israel, um território que, embora vizinho de Judá, era separado tanto politicamente quanto espiritualmente. Quando chegou lá, começou a anunciar a mensagem que Deus lhe havia dado. Palavras de julgamento, advertência e arrependimento. Ele denunciou a injustiça social que prevalecia em Israel. Os ricos oprimiam os pobres, vendiam os necessitados por um par de sandálias e corrompiam os tribunais com subornos. Amós não poupou palavras. Ele disse com firmeza que Deus não aceitava a adoração hipócrita do povo, que frequentava os templos enquanto negligenciava os oprimidos. O profeta proclamou: "Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene." Amós capítulo 5, versículo 24. Essa era a essência da mensagem de Amós. Não bastava oferecer sacrifícios a Deus enquanto a injustiça era praticada. O verdadeiro culto a Deus exigia uma vida de retidão e compaixão. Além de suas palavras fortes, Amós teve visões perturbadoras sobre o destino de Israel. Em uma delas, ele viu um enxame de gafanhotos devorando as colheitas, simbolizando a destruição iminente. Em outra visão, o fogo devorava a terra, mostrando o julgamento divino que viria se o povo não se arrependesse. A visão mais marcante, porém, foi a do prumo, um instrumento usado para medir a retidão das construções. Deus estava medindo a nação de Israel, e eles estavam longe de estarem alinhados com os padrões divinos de justiça. Enquanto Amós proclamava suas visões e profecias, ele encontrou forte oposição. Amazias, o sacerdote de Betel, tentou silenciá-lo. Betel era um centro religioso importante em Israel, e Amazias não queria que Amós profetizasse contra o santuário e o rei Jeroboão II. Amazias disse a Amós: "Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa real." Amós capítulo 7, versículos 12 e 13. Amós, no entanto, não se intimidou. Ele respondeu que não era profeta por escolha própria, nem filho de profeta, mas que Deus o havia chamado para aquela missão. Amós sabia que sua mensagem vinha diretamente de Deus, e ele não abandonaria por medo ou pressão. As advertências de Amós eram claras. Se Israel não se arrependesse, enfrentaria a destruição. E de fato, suas palavras se cumpriram alguns anos depois. Em 722 a.C., o reino de Israel foi invadido pelos assírios e destruído. O povo foi levado ao exílio, e a nação nunca mais foi restaurada como antes. Amós havia previsto o julgamento, mas sua missão não era apenas anunciar a destruição. Ele também trouxe uma mensagem de esperança. Nos capítulos finais de seu livro, Amós falou de um tempo de restauração. Deus prometeu que, apesar do julgamento, ele não abandonaria seu povo para sempre. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, edificá-lo-ei como nos dias antigos. Amós, capítulo 9, versículo 11. Essa era uma promessa de que um remanescente fiel seria restaurado, e o povo de Deus voltaria a experimentar bênçãos. Amós, o profeta da justiça, deixou um legado duradouro. Sua mensagem ressoou em gerações futuras, e sua ênfase na justiça social continua a inspirar líderes e movimentos ao longo da história. Sua coragem em falar a verdade ao poder, sua compaixão pelos oprimidos e sua fé inabalável em Deus são exemplos para todos nós. Hoje, muitos se lembram das palavras de Amós, especialmente a famosa citação:
Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Sua mensagem desafia todas as gerações a não se contentarem com uma fé superficial, mas a buscar viver em harmonia com a justiça e a misericórdia, como Deus deseja.